Que o mundo comemora a Páscoa com coelhos e ovos de chocolate, a gente já sabe. Mas o que a gente quer saber é a verdade. Da onde vem a Páscoa e qual é a relevância dela para as nossas vidas. Da onde vem a Páscoa? Bem, a Páscoa, ela é muito antiga, não é algo recente, não é algo que se iniciou quando Cristo esteve nessa terra, mas na verdade se iniciou quando os filhos de Israel estavam prestes a ser libertos do Egito. Os filhos de Israel já tinham visto Deus derramar sobre o Egito 9 pragas, que deveriam ser um sinal de que Deus era grandioso e que ele mandava que os filhos de Israel saíssem daquela terra. Os egípcios deveriam reconhecer a soberania de Deus, mas eles endureceram o coração e ainda restava uma praga para que os egípcios deixassem o povo de Israel sair. E essa praga, ela era terrível, porque ela requeria a morte do primogênito de todas as famílias egípcias. E para os filhos de Israel não sofrerem também a mesma praga, eles deveriam observar um rito do Senhor. Esse rito o distinguiria do restante do povo egípcio e os separaria para saírem daquele local. E vamos ler o que Êxodo capítulo 12 fala de como era esse rito, de como eles observavam esse ritual e como ele os distinguia perante Deus do povo egípcio. E Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, vai falar o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então veja, a Páscoa, ela tinha esses símbolos. Um cordeiro, principalmente um cordeiro, era o que simbolizava a Páscoa. Um cordeiro comido às pressas, com ervas amargas e pães asmos. Com cajado na mão, sandália nos pés, como alguém com pressa, comendo porque precisa sair, precisa viajar. E o povo de Israel precisava cumprir esse rito, colocar o sangue nos umbrais das portas. E tudo isso tinha um símbolo. E o mais interessante é que não simbolizava apenas a libertação do povo de Israel das terras egípcias, mas também a libertação futura do pecado. E fica para nós uma pergunta: por que comemorar a Páscoa depois da libertação do povo de Israel do Egito? Era necessário que esse símbolo se mantivesse diante do povo, esse rito, para que eles nunca se esquecessem da mão forte do Senhor os libertando e de que ainda haveria uma libertação futura. Veja o que diz Êxodo capítulo 12 ainda, versículo 14. Este dia
vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E no versículo 26, diz o seguinte: quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então veja, os filhos de Israel que nasceriam depois daquele evento da libertação do povo, eles não tinham vivido, não sabiam o que era aquela libertação. Eles precisavam de algo concreto para que eles pudessem ver e indagar aos pais: o que é isso? Por que a gente faz isso? E aí os pais lhes comunicariam a grande história da libertação do povo. Então é muito importante esses ritos para o povo de Israel, o santuário, todas as festas, porque mantinham diante do povo viva a sua história. O povo que esquece o seu passado corre o risco de vivê-lo novamente. E se a gente não nos lembrar da mão forte do Senhor nos guiando, a gente pode correr o risco de desconfiar dele no futuro. E era necessário manter esse rito vivo diante do povo. Mas você pode se perguntar: qual a relevância da Páscoa para os nossos dias? A libertação do povo de Israel já passou há muito tempo. A história já está escrita na Bíblia. Para que lembrar? Para quê? E por que os símbolos hoje, os ritos, são diferentes? Bem, a festa da Páscoa, ela não tinha só um objetivo de lembrar o povo da libertação do Egito, mas lembrar o povo de que em breve viria uma libertação do pecado, das garras do mal. E essa libertação era muito mais importante do que a libertação física de um poder físico opressor, mas a libertação de um poder espiritual maligno e de que a salvação viria. E era necessário que o povo se lembrasse também por meio do mesmo símbolo que os lembrava de que Deus tinha libertado eles do Egito. O mesmo símbolo lembrava que viria um Redentor. E por isso eles comiam o Cordeiro Pascual. E Paulo vai nos falar que Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual, em 1 Coríntios 5. O versículo 7 nos diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E lembrando dessas palavras, Cordeiro Pascual, me lembro que quando João Batista viu a Cristo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Cristo estava em todos os ritos judaicos, todos os sacrifícios. Era Cristo que era representado ali pelo Cordeiro. E não era diferente, viria uma libertação. Aquele símbolo mostrava para o povo de Israel que um dia eles seriam libertos da maldição do pecado. E que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, seria imolado de uma vez por todas. E que não precisaria mais que cordeiros fossem mortos, porque o verdadeiro cordeiro seria morto. E Lucas 22 vai trazer para a gente a instituição de novos ritos trazidos por Cristo para a cerimônia pascual. E veja o que diz o texto. E o verso 14 ao 20, nós vamos ler o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, porque vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, a partir desse texto, nós vemos que vários símbolos eles foram modificados, porque não mais necessitava de que um cordeiro fosse morto. Aquele símbolo já tinha sido completado. A festa que representava o tipo, a Páscoa, encontrou o antítipo na morte de Cristo. E antes da sua morte, Cristo deu novos símbolos de que, ao comer o pão e beber o vinho,
nos lembrássemos do sacrifício de Cristo. E bem, Paulo comentou sobre isso, de como a ceia do Senhor, essa celebração pascual instituída pelo nosso Salvador, nos lembraria da morte dele e seria, assim como o filho de Israel, um estatuto perpétuo que os lembraria de geração em geração daquele acontecimento inicial que foi a saída dos filhos de Israel do Egito, a libertação. Também nos deveria lembrar essa nova instituição da Páscoa, esses novos ritos nos deveriam lembrar da morte do nosso Salvador. E veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Uau! Você, ao participar da Santa Ceia, de um rito como esse, você se lembra da morte do Salvador? Você se lembra do que ele fez por você e de como a libertação dele te garante a redenção, a salvação, a vida eterna? E veja que nós lemos em Lucas que Cristo nos disse que ele desejou ansiosamente comer com os discípulos aquela Páscoa. Você também tem aguardado ansiosamente a celebração da Páscoa, que nos lembra de que um dia teremos parte com Cristo no céu, de que um dia poderemos tomar junto com ele do fruto da vide, porque o próprio Cristo disse que até o dia que ele vier, que ele voltar e nos levar para morar com ele, ele não tomaria do fruto da vide, ele espera por nós. Você tem aguardado ansiosamente esse momento? Sabe, meus amigos, é disso que a Páscoa se trata. Se trata muito mais do que um rito, muito mais do que você comer o pão e beber o cálice. Se trata de um acontecimento que mudou para sempre a nossa história, de que nos permite ter liberdade em Cristo Jesus e de sair do jugo da escravidão do pecado. E veja o que Ellen White vai nos dizer a respeito desses dois ritos, do primeiro rito, da primeira Páscoa, e do segundo rito, da Páscoa segundo a qual Cristo Jesus nos deixou. Ao estabelecer o rito sacramental para substituir a Páscoa, Cristo deixou para a igreja um memorial de seu grande sacrifício em prol do homem. Fazer isso, disse ele, em memória de mim. Esse era o ponto de transição entre as duas dispensações e suas duas grandes festas. Uma iria terminar para sempre, a outra, que ele acabava de estabelecer, iria substituí-la e continuar através dos séculos como memorial de sua morte. Então veja, esse novo rito da Páscoa, ele substitui completamente e até a morte de Cristo, a Páscoa antiga. O Cordeiro Pascual já foi imolado, nós temos agora a alegria de celebrar a libertação do jugo do pecado. Mas a gente tem aqui uma festa e um rito. A Páscoa, a festa, e dentro da Páscoa nós temos a Santa Ceia, um rito. Será que nós deveríamos celebrar a Santa Ceia apenas na Páscoa? Porque foi dada na Páscoa. Mas veja o que Ellen White diz a respeito. A salvação dos homens depende de aplicarem continuamente ao seu coração o sangue purificador de Cristo. A ceia do Senhor, portanto, não deve ser observada vez por outra ou anualmente, mas com mais frequência do que a Páscoa anual. Essa solene ordenança comemora um acontecimento bem maior do que o livramento dos filhos de Israel do Egito. Aquele livramento era típico da grande expiação que Cristo realizou com o sacrifício de sua própria vida para o libertamento final de seu povo. Mas sabe, amigos, o inimigo é muito sagaz e muito astuto. Essas festas, esses ritos, essas datas memoráveis, que deveríamos volver-nos nossa mente para o céu, para as coisas religiosas, para Cristo. O inimigo faz volver-nos nossa mente para o egoísmo, para a satisfação própria, para a glutonaria e para comércio. E é o que nós temos visto por aí. O inimigo conseguiu volver a mente de muitas pessoas de Cristo para um coelho e para ovos de chocolate. Será que nós, cristãos, seguidores de Cristo, deveríamos participar com o mundo da celebração dessa festa de modo egoísta, de modo comercial, gastando muito dinheiro para a satisfação própria? Bem, eu imaginava
que essas coisas eram recentes, de que o comércio nessas festas era algo recente, mas existe desde os tempos de Cristo. Veja o que diz Mateus capítulo 21, verso 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Esse momento da expulsão dos cambistas e vendedores do templo, ele se deu em meados da Páscoa, diz Ellen White. Ou seja, o inimigo, ele tem trabalhado para desviar a mente do povo há muito tempo. Há muito mais tempo do que nós podemos imaginar. Então não é recente que essas festas têm sido transformadas em satisfação própria, em comércio, em dinheiro, em negócios desonestos muitas vezes. E no tempo de Cristo já havia empenho da parte do inimigo para confundir o povo. Você quer ser confundido ou quer saber a verdade? Você quer comemorar essa festa do modo verdadeiro e lembrar-se do sacrifício de Cristo que nos libertou para sempre da escravidão do pecado? Feche os seus olhos comigo e vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado por ter instituído a Páscoa desde o tempo de Israel e desde os nossos dias, desde Cristo até os nossos dias. O Senhor nos tem instituído esse símbolo que nos sempre lembrou do sacrifício de Cristo, que sempre lembrou de que um dia o Senhor viria para nos salvar e que sempre lembrou de que um dia estaríamos contigo em casa. Ó Pai, nos ajuda a ser fiéis hoje para que um dia possamos tomar junto contigo do fruto da vide e assim nos alegrar eternamente. Ó Deus, dá-nos dessa bênção e ajuda-nos a alertar ao mundo sobre os perigos da satisfação própria, do egoísmo e das festividades frívolas, e de que há uma coisa mais sublime, mais santa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por todas as bênçãos. Amém. Se você quer conhecer mais sobre estas e outras verdades, inscreva-se no nosso canal, Joyce Brasil. Nós somos um ministério jovem que está alicerçado na terceira mensagem angélica e que prega a última mensagem para os nossos dias com a força dada por Deus para nós jovens. Faça parte conosco. Nós somos Geração de Jovens por Cristo.